A tensão atingiu um nível crítico. A OTAN muda radicalmente sua postura e prepara uma resposta militar contundente contra o Kremlin. Tropas estão sendo reposicionadas estrategicamente nas fronteiras russas, enquanto o mundo assiste a um jogo perigoso de força. A Ucrânia, por sua vez, deixa claro quais são as condições essenciais para derrotar Moscou de vez. Mas por que Kiev fala agora em uma nova mobilização em massa? Enquanto isso, Donald Trump aparece como a peça-chave para encerrar esse conflito e já recebe elogios por trás das cortinas. Porém, a realidade é muito mais complexa. Nesta noite, os fatos serão expostos sem meias palavras. Fique atento a cada detalhe. E não para por aí, o país ficou sem primeiro-ministro. Quem assumirá o cargo em meio a esse turbilhão político? Conseguirá alguém atacar a raiz dos protestos que ameaçam explodir nas ruas da capital com uma força renovada? A insatisfação popular está prestes a transbordar, e as consequências podem ser imprevisíveis. Do veneno em xaropes à prisão de um empresário envolvido em um escândalo internacional, o dono de uma farmacêutica com produtos que ceifaram a vida de dezenas de crianças em vários países foi finalmente detido. Essas e outras notícias urgentes dominam a noite desta quinta-feira, 9 de outubro. Informações exclusivas, atualizadas em tempo real, só aqui, antes e com mais clareza do que em qualquer outro lugar. A OTAN está prestes a agir. A aliança não apenas se prepara para resistir, como também avalia um contra-ataque direto à Rússia. Depois de uma série de violações do espaço aéreo europeu por drones e caças russos, vozes influentes dentro do bloco militar passam a defender abertamente uma resposta armada. Segundo fontes de defesa citadas pelo Financial Times, a paciência com a guerra híbrida do Kremlin contra a Europa chegou ao limite, forçando os aliados a repensar as regras de engajamento. Entre as medidas em discussão estão o armamento de drones de vigilância, permitindo que pilotos abatam intrusos sem burocracia, e manobras demonstrativas perto das fronteiras russas, justamente onde a defesa é mais frágil. Será que essa demonstração de força vai intimidar Putin? Ou só vai revelar ainda mais suas vulnerabilidades? O problema é que as normas atuais da OTAN são um verdadeiro quebra-cabeça. Em alguns países, os pilotos precisam confirmar visualmente a ameaça, e em outros, um sinal no radar já basta. Enquanto isso, a ONU enfrenta um colapso sem precedentes. As missões de paz estão sendo desmontadas por falta de recursos. Não que tenham resolvido os conflitos globais, mas agora a situação é ainda pior. A crise financeira é tão grave que cerca de 25% das tropas de paz, policiais e equipamentos serão retirados de nações como Congo, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Líbano, Chipre e Kosovo, algo entre 13 mil e 14 mil militares. Documentos internos revelam que a organização está à beira de uma crise de liquidez inédita desde a Guerra Fria. Os cortes já começaram. As missões foram obrigadas a reduzir seus orçamentos em 15% nos próximos 9 meses. Um oficial admitiu que a ONU está sendo forçada a repatriar um quarto de suas forças, além de funcionários civis. E o pior, os Estados Unidos, maior financiador dessas operações, ainda não decidiu se manterá o apoio integral, especialmente com a política America First de Trump. O resultado? O orçamento total para 2026 foi reduzido em mais de $500 bilhão, com missões sendo encolhidas pela primeira vez em 2 décadas. Enquanto isso, a Rússia se prepara para uma guerra em larga escala e a Ucrânia pode não ser o primeiro alvo. O presidente Volodymyr Zelensky alerta que a nova mobilização russa não é apenas um recrutamento, mas um sinal de que Putin está perdendo o controle e busca vitórias rápidas fora da Ucrânia. Se a mobilização acontecer, será um desafio direto à Europa. Um grande conflito está prestes a começar. Por que esse risco é real? Porque Putin precisa vender a sucesso. Na Ucrânia, ele já esgotou todas as suas narrativas e o que resta são mentiras cada vez mais frágeis. Então, onde buscará suas próximas vitórias? Basta olhar para o mapa da Europa. Zelensky denuncia que o Kremlin está queimando bilhões em contratos para sustentar a popularidade de Putin. A mobilização virou uma manobra política, um ato de sobrevivência, uma tentativa desesperada de se agarrar ao poder através de mais violência. O líder ucraniano ainda destaca que Putin teme um cessar-fogo, pois a sair da guerra e voltar à paz, só para recomeçá-la depois, seria seu fim. Por isso, Moscou aposta na escalada contínua. Para Zelensky, a única saída é combinar ataques estratégicos de longo prazo, sanções esmagadoras e pressão diplomática implacável.
Enquanto isso, a Rússia bate recorde com 135 mil novos recrutas neste outono e, a partir de 2026, adotará um regime de mobilização permanente. Um sinal claro de que o país se transforma em uma verdadeira fortaleza militar. Mas a história que começou com a tosse de uma criança terminou em tragédia e um processo criminal de grande repercussão. A polícia indiana prendeu o dono da Srezan Pharmaceutical, fabricante do xarope Coldriff, o mesmo medicamento que matou pelo menos 17 crianças com menos de 5 anos. As vítimas morreram no último mês após ingerir o remédio contaminado com dietilenoglicol, uma substância tóxica usada em antigel. A concentração no produto superava em quase 500 vezes o limite permitido. O xarope já foi proibido em várias regiões, e as investigações começaram na semana passada, culminando na prisão do empresário em 8 de outubro. Mas a tragédia não se limita à Índia. Esse caso ecoou o desastre do Uzbequistão em 2022, quando um xarope indiano semelhante, o Doc Umax, matou mais de 60 crianças. Na época, descobriu-se que o medicamento também continha dietilenoglicol letal e havia sido importado por esquemas corruptos, sem qualquer fiscalização. A Organização Mundial da Saúde já reagiu aos novos casos na Índia, alertando para falhas graves na regulação farmacêutica e para o risco de exportação ilegal desses xaropes mortais. As autoridades indianas emitiram alertas urgentes para suspender imediatamente o uso de mais 2 medicamentos, Respifresh, da Shape Pharma, e Relief, da Rednex Pharmaceuticals. Análises laboratoriais confirmaram a presença da mesma substância letal, o dietilenoglicol, nos 2 produtos. A ironia cortante. A Índia, celebrada como a farmácia do mundo, responsável por 40% dos genéricos consumidos nos Estados Unidos e por até 90% dos medicamentos distribuídos na África, agora se vê no epicentro de um escândalo farmacêutico de proporções globais. Seu prestígio internacional, construído sobre décadas de exportação massiva e preços acessíveis, desmorona sob o peso de falhas crônicas de fiscalização, corrupção endêmica e uma negligência que custa vidas inocentes. Enquanto isso, em um movimento que poderia redefinir o futuro geopolítico do Oriente Médio, o governo Trump anuncia um acordo histórico. Israel e Hamas assinaram a primeira fase de um cessar-fogo que prevê a libertação imediata de 20 reféns, a retirada gradual das tropas israelenses de posições estratégicas e a entrada diária de 400 caminhões com ajuda humanitária em Gaza. Fontes da Casa Branca confirmam que as primeiras libertações devem começar já na segunda-feira, após a aprovação formal do gabinete israelense, prevista para esta quinta-feira. Trump não poupou elogios, um dia magnífico para o mundo árabe, para Israel, para os Estados Unidos e para a humanidade. O presidente agradeceu publicamente aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, cujo trabalho incansável nas negociações em Sharm el-Sheikh foi decisivo. Jared Kushner, seu genro e conselheiro sênior, ao lado do enviado especial Steve Witkoff, esteve na linha de frente das discussões. Até mesmo a oposição israelense, geralmente crítica a Netanyahu, reconheceu o avanço como um raio de luz em meio à escuridão ou uma referência direta aos 2 anos de tensão extrema que assolaram a região. O Hamas, por sua vez, declarou estar comprometido com o fim da guerra, mas exigiu que os Estados Unidos monitorem o cumprimento das cláusulas por Israel. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, saudou o acordo como um passo essencial para aliviar o sofrimento em Gaza, prometendo ampliar os esforços humanitários. No entanto, há ceticismo. Israel adiou a entrada em vigor do documento até a aprovação final do gabinete, marcada para a noite de 9 de outubro, um detalhe que, segundo analistas, pode ser estratégico ou um sinal de divisões internas. Enquanto o Oriente Médio respira um ar de trégua frágil, a França mergulha em outra crise. O primeiro-ministro interino, Sébastien Lecornu, anunciou que o presidente Macron nomeará um novo chefe de governo nas próximas 48 horas, após uma rodada de consultas com líderes políticos para tentar desatar o nó da instabilidade. Lecornu, que assumiu interinamente, afirmou ter aceitado a missão com espírito de soldado, mas deixou claro: a próxima equipe deve estar livre de ambições presidenciais para 2027, a uma condição que soa como um recado direto aos possíveis candidatos a suceder Macron. A ex-primeira-ministra Elisabeth Borne sugeriu uma saída polêmica: congelar a reforma das pensões de 2023, que desencadeou protestos massivos e paralisou o país. Macron, por sua vez, busca uma figura capaz de acalmar as ruas sem perder o controle, a um equilíbrio quase impossível em um cenário de polarização extrema. Enquanto o mundo observa esses 2 palcos, um acordo que pode salvar vidas no Oriente Médio e uma crise que ameaça a estabilidade europeia, uma coisa é certa: as decisões tomadas nos próximos dias moldarão o futuro de milhões.
Fique atento. Compartilhe, comente e ajude a disseminar informações que importam. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima!